Bem, em primeiro lugar, queria agradecer aqui. Bem-vindos a um terceiro ciclo da Works no que diz respeito aos desafios e oportunidades do Covid-19, o futuro das empresas, sobretudo. Nós não estamos a tratar muito de Covid-19, mas sim a repercussão que o país poderá ter e desenvolvimento das empresas após o Covid-19. Olhamos para o mercado de uma forma realista e de uma forma também proativa. Nós sabemos que nós, em Portugal, temos uma forte capacidade de adaptação. Acho que as empresas estão aqui representadas, mostram muito esse próprio desenvolvimento e esse próprio trabalho. Estamos a falar aqui com setores de empresas enfim, que têm grande repercussão e que têm bastantes postos de trabalho na sua responsabilidade. Estamos aqui a falar com o Sr. Jorge da Silva, do Grupo Trivalor, que tem neste momento mais de 23 mil pessoas a seu cargo. Depois irá explicar melhor o seu desenvolvimento. Obviamente o Miguel Leonardo, também da Randstad, mais 28 mil pessoas. A Altice, pelos números que eu retirei aqui, também tem mais neste momento de 11 mil pessoas, mas depois obviamente será uma palavra a fazer com cada um deles. A ideia é exatamente ver qual é a repercussão que teve no mercado, o que eu fiz, e o que é que espero no futuro. Sei que o Dr. Alexandre Fonseca aqui poderá dar uma grande mais-valia, porque obviamente todos nós não podemos fugir à tecnologia. A tecnologia cada vez é mais presente aqui no nosso, enfim, no nosso habitual, no nosso dia-a-dia. Eu próprio, neste momento, estou a trabalhar com 4 ferramentas ou 5 diferentes que nunca não é ouvido falar, porque obviamente tinha ouvido falar, mas nunca as tinha utilizado. E, portanto, enfim, creio que uma das entidades mais que poderá assim, revelar, de certa maneira, uma tecnologia e que vai explicar o que é que diz em desenvolvimento deste futuro das empresas, poderá ser aqui o Dr. Alexandre Fonseca. Quero agradecer também, obviamente, o Dr. António Correia, para a PricewaterhouseCoopers, o Dr. António Casanova, da Unilever, e obviamente o Dr. Pedro Carvalho, que já tinha comentado antes, mas também da Generali, que enfim, que tendo adquirido agora recentemente o grupo Tranquilidade, tornou-se um dos maiores grupos de seguros em Portugal. Ia passar a palavra que se faz ao Dr. Alexandre Fonseca para que explique um pouco como é que tem sido este desenvolvimento tecnológico e o que é o futuro da própria Altice, não só em Portugal, mas em todo o mundo, visto também tem empresas, enfim, em vários continentes. Muito bem, muito bem. Bem, muito boa tarde a todos. Obviamente agradecer o convite da Works para estar nesta sessão, cumprimentar os restantes colegas que estão aqui também neste painel digital e também todos aqueles que estão a assistir. Sim, de facto, estes são tempos que para todos nós são desafiantes. Nós vimos perante um inimigo, se pudermos chamar assim, desconhecido, novo, que obrigou-nos, de alguma forma, a mudarmos drasticamente as nossas vidas, não apenas a título pessoal e familiar, mas também a nível empresarial. E, portanto, perante esta situação, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, e foi desde logo, desde a primeira hora, a grande preocupação da Altice Portugal, foi a proteção dos seus colaboradores, a garantir mecanismos de segurança e ferramentas que permitissem às pessoas trabalhar em segurança. Estamos a falar de um universo de cerca de 7.500 pessoas diretas e mais cerca de 13 mil colaboradores indiretos e, portanto, este universo de 20 mil pessoas garantirmos a sua segurança. Mas depois, como o Pedro disse bem, a segunda prioridade imediatamente foi percebermos que este setor das telecomunicações, em geral, e agora não falo apenas na Altice, mas todo o setor das telecomunicações em Portugal, é um setor maduro, é um setor que ao longo dos anos e das últimas 2, 3 décadas deu provas de estar na linha da frente a nível europeu e este setor mobilizou-se também rapidamente para ser capaz de cumprir a sua missão, garantir meios de comunicação, redes de comunicação fixas e móveis que estivessem à altura do enorme desafio que foi este confinamento. Este confinamento veio fazer com que milhares de pessoas fossem em poucas semanas para casa e estivessem em casa a trabalhar, a estudar, a consumir conteúdo, a comunicar. E tudo isto foi feito em Portugal, cumprindo aquilo que foram as diretivas do governo do ponto de vista de confinamento, mas eu tenho dito e acredito profundamente que isso foi também possível, não foi com certeza a única razão, mas foi em boa parte possível porque estas pessoas e estas famílias e mesmo as empresas a trabalhar perante esta nova realidade de estarmos remotamente, a partir de nossas casas, a fazer estas interações remotas, tudo isto foi possível porque as redes de comunicação aguentaram não apenas os enormes crescimentos de tráfego, e posso-vos dizer que o crescimento das redes fixas em termos de internet e também de voz fixa, o velhinho telefone fixo lá de casa voltou a ser uma ferramenta de trabalho. Este tráfego cresceu mais de 60% durante estas 8 semanas que tivemos aqui de crise pandémica. E as redes foram capazes de suportar este crescimento
E ainda na área da televisão e dos conteúdos, crescimentos que verificámos nas plataformas como os Netflix, os HBOs ou os videoclubes, crescimentos na casa dos 100%. E, portanto, tudo isto aconteceu, nós começámos a trabalhar, a estudar e a conviver de nossas casas, mas fomos fazendo em cima de redes que, de maneira geral, e falando pela Altice Portugal agora, não tiveram qualquer tipo de impacto, não sofreram qualquer tipo de quebra de serviço e, acima de tudo, garantiram a resiliência, mas também a segurança das comunicações. E, portanto, as comunicações já eram uma parte importante daquilo que é a nossa sociedade e a nossa economia, mostraram num momento como este ser ferramentas decisivas para garantir a continuidade da economia e da atividade económica. Agora, eu acredito que não foi apenas este momento e que agora isto vai passar e vamos voltar atrás. Porque acho que olhando já para o futuro, e nós já estamos a olhar todos para o futuro certamente, enquanto empresários e gestores, olhando para o futuro, eu penso que é incontornável que aquelas decisões que foram tomadas e que todos nós tomamos enquanto gestores nas nossas empresas, decisões que foram tomadas sob pressão, num momento de crise, como alguns chamaram de guerra, normalmente é nestes momentos que se tomam decisões que num momento normal demorariam às vezes meses ou anos a ser tomadas e nós aqui sob pressão tivemos que a tomar em dias ou em horas. E essas decisões que foram tomadas mudaram drasticamente a forma de trabalhar. E eu acredito que, olhando para o futuro, algumas das ferramentas, alguma confiança acrescida nessas mesmas ferramentas, o descobrimento de algumas plataformas, como o Pedro referia há pouco, que nós tivemos durante estes períodos, mas acima de tudo o nível de confiança que temos hoje no teletrabalho, na capacidade de nos reunirmos remotamente, às vezes de substituirmos aquela coisa muito latina da reunite aguda, de reunirmos por tudo e por nada, de fazermos às vezes quilómetros e quilómetros para irmos ter uma conversa de 10 minutos ao outro lado da cidade ou até noutro concelho. Hoje todos nós nos sentimos confortáveis em plataformas como esta e eu penso que este será também um momento para nós olharmos para o futuro e de que forma é que podemos aproveitar estas tecnologias e a experiência que tivemos para mudar alguns dos nossos hábitos de trabalho, sermos mais produtivos, mais eficientes e, como em todas as crises, olharmos também na perspectiva positiva, não apenas na negativa dos impactos, mas olharmos na perspectiva positiva do que é que nós aprendemos, quais são as lições que aprendemos durante este período e como é que isto pode melhorar para melhor, mudar para melhor o nosso futuro enquanto empresas e enquanto organizações. Alexandre, diz-me uma coisa, uma coisa que se põe é exatamente o que é o futuro. E o futuro o que é? Passará pelo 5G, portanto passará por ter realmente uma rede, um desenvolvimento, enfim, tecnológico muito mais avançado. Será que isto vai avançar e vai começar a reforçar o 5G para ser mais rápido e de uma forma mais célere? O 5G ou qualquer outra nova tecnologia serão sempre Pedro, da tecnologia, porque obviamente que a tecnologia evolui e evolui normalmente de uma forma muito rápida. Há quem diga que um ano de evolução tecnológica corresponde a uma década da vida normal de cada cidadão. E portanto a tecnologia evolui, o 5G é the next big thing, como depois haverá o 6G, como houve o 4K na televisão e já falamos do 8K, e portanto a tecnologia vai evoluindo. Eu diria que mais importante do que se é o 5G ou não, o que é importante é nós percebermos que Portugal hoje tem cerca de 5 milhões e 100 mil lares e empresas servidas com fibra óptica. Isto representa, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 85% dos lares portugueses servidos com redes de fibra óptica, no caso específico da Altice Portugal. Portugal tem mais de 98,5% de cobertura de redes 4G. A voz, o 2G, chega hoje a mais de 99,3% da população portuguesa. E, portanto, Portugal hoje, este pequeno retângulo no extremo da Europa, hoje é claramente um país que lidera as telecomunicações a nível internacional, naquilo que é a qualidade, a capilaridade destes investimentos que foram feitos, e no caso da fibra óptica, os investimentos da Altice não foram apenas nas grandes cidades, foram também nas regiões de baixa densidade populacional. Eu diria que esta posição que nós temos do ponto de vista de infraestruturas de comunicação, que se juntam também às infraestruturas físicas, que foram os investimentos feitos na década de 80 e 90 em autoestradas e vias de comunicação. Se juntarmos a isto, que é o que ainda faltam duas coisas. Falta juntarmos a isto um programa de literacia digital, porque não basta termos os meios de comunicação, é preciso que as pessoas saibam efetivamente usar a tecnologia. Os mais jovens são quase inatos, mas em contrapartida temos a população sénior e uma parte da população ativa que não é nativo digital e que tem que ser efetivamente trazida para esta lógica da literacia digital. E em segundo lugar, faltam investimentos públicos, porque chegar, como o caso da Altice Portugal, a mais de 85% das famílias portuguesas com fibra óptica, com um investimento 100% privado, com zero de financiamento público, é um esforço enorme, porque há muitas regiões onde nós investimos em fibra onde não há retorno. Compete agora ao Estado
fazer investimentos públicos ou incentivar o investimento privado para que hajam todos os portugueses, não haja um português que seja discriminado e que todos tenham acesso a estas infraestruturas. Não podemos é pedir a empresas privadas que façam investimentos que não têm qualquer tipo de retorno e, portanto, é preciso agora esta combinação de investimentos. Havendo infraestruturas de primeira que cheguem a todos e havendo programas de formação para garantir a literacia digital de todos os cidadãos portugueses, eu penso que estamos claramente no caminho para atingir um patamar diferente do ponto de vista de competitividade. O 5G será, com certeza, a próxima tecnologia, mas eu diria, e tenho dito, o 5G é algo que vai complementar a rede 4G e até que nós, cidadãos, as empresas poderá ser um pouco diferente, mas o cidadão comum beneficie amplamente daquilo que são os benefícios do 5G, vai ainda faltar algum tempo. Agora, teremos 5G em Portugal no final deste ano, ao início do próximo, com certeza que teremos, e estaremos na primeira vaga também de implementação, logo que, e infelizmente em Portugal ainda não temos, porque o nosso regulador foi inapto e foi inábil na gestão deste processo e daí que estamos para trás no 5G, mas logo que esta parte seja ultrapassada, certamente estaremos também com redes 5G e continuaremos a liderar as infraestruturas de comunicação. Percebo também que na parte, tudo o que diz respeito a exatamente este Covid, não é? Desde que ele mesmo apareceu, e a assistência técnica tem sido provavelmente uma gestão bastante complicada e complexa para exatamente manter todos online, conforme tem sido conseguido durante este período de tempo. Não deve ser nada fácil, nós próprios reconhecemos, acho que todos nós reconhecemos isso. No outro ponto de vista, em termos mesmo de escritórios onde vocês estão, há algumas alterações que vocês estão a fazer, em termos de as pessoas, enfim, como é que vai haver, como é que vão começar o trabalho, embora já tenham, obviamente, nunca tenham deixado de trabalhar, não é? Porque nenhum de nós tem conseguido fazer, embora dependa, obviamente, das áreas de cada um, mas como é que vai ser o desenvolvimento, voltar outra vez ao trabalho, voltar outra vez à normalidade? Bem, nós, dos nossos 7.500 colaboradores diretos, cerca de 6.000 a 6.500 estiveram em teletrabalho desde a segunda semana depois de ter sido decretada a pandemia. E, portanto, foi um movimento que em cerca de uma semana e meia levou a cerca de 6.500 pessoas estarem a trabalhar em teletrabalho e das restantes, dos trabalhadores externos, mais de metade estão também em teletrabalho. Claro que mantivemos cerca de 1.000 pessoas nas ruas, porque, como o Pedro estava a dizer, temos instalações de novos serviços, manutenção da rede, tudo isso, e, portanto, houve cerca de 1.000 pessoas que, com os respectivos equipamentos de proteção individual, mantiveram toda esta atividade e mantiveram as comunicações a funcionar. Mas agora estamos, há cerca de 2 semanas, a preparar já o regresso. Esse regresso será feito durante o mês de maio ainda de uma forma muito limitada, até porque o teletrabalho continua a ser obrigatório e nós continuamos a promover o teletrabalho, mas para junho iremos começar a gradualmente trazer novamente pessoas para o escritório. Será também um processo gradual, será um processo em que nós vamos privilegiar algumas funções que beneficiam do trabalho físico no escritório e não do teletrabalho. Será também um trabalho que vai implicar alterações a nível dos nossos escritórios, no sentido de distanciar as pessoas, no sentido de até estender eventualmente horários de trabalho, no sentido de introduzir mecanismos como, por exemplo, semanas de 4 dias ou semanas rotativas de trabalho no escritório, complementando com teletrabalho, criar áreas no escritório de co-work, significa secretárias físicas que não são da pessoa A ou B, mas que serão secretárias que serão rotativas para que as pessoas possam efetivamente utilizar quando estão no escritório, podendo noutros períodos estar em casa. Tudo isto é um trabalho que estamos a fazer neste momento, um trabalho também que prevê que vamos ter que implementar mecanismos diferentes do ponto de vista daquilo que é a monitorização das condições de segurança e de saúde e de higiene dos espaços e também dos colaboradores e, portanto, estamos a trabalhar há cerca de 2 semanas em garantir o regresso, faseado, 2, cumprindo requisitos do ponto de vista de distanciamento social e de proteção individual de cada um e 3, também, que lá está a tal questão do aprender com este momento e mudarmos os nossos hábitos para o futuro, fazer com que o teletrabalho passe a fazer de pleno direito, se podemos dizer assim, parte integrante daquilo que são os nossos métodos de trabalho. Já o era, ainda em dimensão muito reduzida, mas vai passar a ser uma ferramenta tão válida como outras que temos vindo a utilizar ao longo do tempo e isto também vai alterar, até do ponto de vista de real estate, se quisermos, aquilo que é a utilização das centenas ou milhares de edifícios que temos espalhados por todo o país, porque certamente haverá práticas que vão alterar
aquilo que são as utilizações desses nossos espaços. Já agora só um último comentário para as zonas de trabalho intensivo, como o caso dos call centers, em que nós também apostamos muito na implementação de call centers remotos, ou seja, as pessoas estarem a atender o telefone num call center, mas estão em casa. E, portanto, este é também uma mecânica que vem mostrar que é possível hoje atividades, por exemplo, como as de contact center, serem desenvolvidas remotamente, mas aí o Zé Miguel Leonardo certamente terá muito mais para dizer do que eu sobre estas tecnologias e estas abordagens. Muito bem, obrigado, Alexandre. Nós, obviamente, tudo que diz respeito à parte imobiliária, estamos cá. Enfim, nós temos feito diversos estudos também no ponto de vista arquitetónico, de forma como é que há de salvaguardar o espaço de cada pessoa e, obviamente, que é como tu dizes bem, há tudo uma evolução, não é? Nós estamos a nos adaptar às situações e soluções que se permanecem no futuro e é isso que nós pretendemos, criá-las para se permanecer no futuro e não algo que seja simplesmente por causa de uma questão de uma pandemia e depois, obviamente, não há nenhuma utilização ou não há nenhuma outra-valia. Em relação aqui, também queria falar aqui com o Pedro Carvalho. Enfim, o Pedro Carvalho agora assumiu o cargo de CEO da Generali, depois do nosso, enfim, do Sadi Chanti, pessoa que eu também conheço bastante bem que está nesse cargo, e obviamente agora com a aquisição da própria Tranquilidade, agora também é uma solução, enfim, de integração de várias pessoas, vários postos de trabalho também em vários departamentos, e também da forma como se consegue trabalhar nesta, e sobretudo aos seguros, o que é que tem afetado ou não os seguros. Pode ser uma oportunidade, eu olho sempre para as coisas como uma oportunidade futura também, mas em relação aos seguros, como é que a própria tem atingido também enfim, o que é que vê no futuro, como é que vão ver, já vi também que enfim, que já lançou também um seguro específico para o Covid, não é? Ou seja, um específico para esta zona, no caso de alguém contrair o Covid. Como é que, em termos de trabalho também, como é que se posiciona, qual é que é o futuro dos próprios seguros em si, Pedro? Obrigado, Pedro. Estou a ouvir um bocado mal, se puderes, estou a ouvir um bocado mal, se calhar mais perto do microfone. Não sei se estás a ouvir melhor agora. Continua muito baixo, mas ouve-se. É só um segundo. Posso tentar tirar aqui só mais um segundo. Melhor agora não. Diz? Agora não. Ainda não deve estar ligado ainda ao computador, mas ouve-se baixo, mas ouve-se. Ok. Ok. Eu vou falar um bocadinho mais alto, não sei agora já o que é que se passa, mas pronto. Bem, vamos lá ver. O Grupo Generali é a Tranquilidade, que eu represento em Portugal e que está em processo de junção com a Generali Portugal, na companhia de Tranquilidade, que se vai chamar Tranquilidade do Grupo Generali. Enfim, é uma companhia que faz parte de um grupo que foi particularmente exposto a esta pandemia. O Grupo Generali é o player não asiático, não chinês, mais presente na China e na Ásia. E, portanto, desde muito cedo tivemos a exposição a esta realidade, que e esta experiência, primeiro na Ásia, nomeadamente na China e em Hong Kong, mas depois também na própria Europa, em particular em Itália, em que a situação é particularmente complexa, mas também em França, onde temos uma operação muito grande, e também na Alemanha e em Espanha. Enfim, há vários ensinamentos que tiramos, não só como companhia, mas como setor. De facto, a prevenção e a proteção julgo que são áreas que todas as companhias, todas as empresas e as pessoas em particular, como individuais, vão dar e estão a dar bastante mais importância. Nós estamos a sentir um grande apetite, embora ainda não materializado, se quisermos, em compras, mas por soluções de proteção, sejam a nível de seguros ou sejam de outras naturezas, que imagino também na área tecnológica, que se façam sentir uma apetência muito maior por soluções de proteção e prevenção de riscos, sejam seguráveis ou não seguráveis, mas estamos a sentir isso de forma muito, muito forte. Eu julgo que também há uma questão bastante importante que eu acho que vai ser uma oportunidade para o país como um todo, mas para muitas das empresas, muitas empresas portuguesas, que também têm a ver com a cadeia de valor,
com as cadeias de valores onde estamos presentes, enfim. Acho que esta situação veio expor e vem pôr a dependência que existe na Europa e nos Estados Unidos em relação à cadeia de fornecimento que vem desde a China para o Ocidente. Estamos aparentemente demasiado dependentes. Só para vos dar alguns dados, a Volkswagen, a Mercedes, a própria BMW, em 2, 3, 4 semanas de crise na Ásia, tiveram que parar as fábricas na Europa. Portanto, não é só as fábricas nem a produção que está na Ásia que para quando há problemas na China, é também todo o resto do mundo. Portanto, não existem estoques estratégicos, são muito limitados em áreas industriais importantes, como o automóvel, mas se pensarmos em áreas ainda mais importantes como a defesa, por exemplo, posso-vos dar a noção de que 80% da borracha que é produzida no mundo está dependente da produção que é feita na China e, portanto, a NATO amanhã pode tornar-se inoperante ao fim de 1, 2 meses porque não tem acesso a determinados componentes e a determinadas coisas muito básicas que são fornecidas na China. Enfim, nós temos sido, e tem sido visível para nós, a dependência que existe em relação a equipamentos num setor crítico, que é o setor da saúde, ou seja, as máscaras, os gel desinfetantes, até os próprios ventiladores, não é? Tem-se tornado muito, muito visível a dependência que existe face a um país em específico, neste caso a China, e não é por ser, o problema não é necessariamente por ser a China, é por ser um só país e numa só geografia. A verdade é que, só para termos um bocadinho de noção, quase 50% da penicilina no mundo é produzida na China. E quase 100% do ibuprofeno, que é algo que foi bastante preciso neste momento em todo o mundo, vinha da China. Portanto, e isto ficou brutalmente visível para os governos, para as autoridades, e julgo que vai haver aqui uma necessidade, desde logo, mas também uma oportunidade de alguma reindustrialização no Ocidente. Certamente vamos ter que reforçar estoques estratégicos em muitas áreas, e as empresas e os Estados, mas as empresas também vão pensar que têm que ter estoques e vão ter que acumular estoques de determinados produtos de uma forma um bocadinho diferente, mas também vamos ter certamente um fenómeno de nearshoring em termos industriais muito mais forte do que existe até hoje. Posso-vos dar o exemplo de que todas as companhias coreanas e um conjunto grande de companhias japonesas estão neste momento a encerrar e a decidir encerrar fábricas na China, também possivelmente por razões políticas, mas a reindustrializar e a montá-las de novo nos países de origem ou em outros países. Portanto, não querem estar totalmente dependentes de um só país e de uma só geografia. Portugal, eu passo já a palavra, mas em Portugal, estando numa posição privilegiada no espaço europeu, tendo algumas características, sejam a nível de qualidade de mão de obra, seja a nível de custo de mão de obra, etc., pode também posicionar-se bem num esforço de alguma deslocalização de indústria que vai ter de ser feita no continente europeu e no Ocidente. Foram feitos já uma série de esforços, julgo que ainda pelo governo anterior, e que preparou uma série de legislação, startups, etc., que vai permitir, e já se começa a ver isso em algumas fileiras ainda muito intensivas em capital humano, mas eu julgo que também em capital intensivo também se vai começar a ver isso em Portugal, diria eu, nos próximos tempos. Eu estou de acordo, eu acho que na realidade tanto a Comunidade Europeia irá rever exatamente a questão de fornecimento ou de reposicionamento num ponto de vista industrial. Eu acho que obviamente o Alexandre Fonseca, que tem uma parte muito mais tecnológica, também deve sofrer destes problemas de certeza absoluta, portanto não deve ter tido componentes específicos para necessidades momentâneas e atuais, não é? De conseguir satisfazer os seus clientes pelos pedidos que têm, para conseguir, enfim, levar o seu trabalho e o seu desenvolvimento à avante, não é? Deve ter tido, com certeza, alguns problemas
com os componentes todos que vêm da China. E obviamente que eu acho que é sempre uma oportunidade para Portugal. Agora, Pedro, diz-me o seguinte, em termos da tranquilidade propriamente dito, eu sei que algumas empresas, por exemplo, estão a trabalhar um dia e mais na área de consultoria, depois iremos passar obviamente ao António Correia, mas sei que têm algumas vezes um dia por semana ficam em casa, vão passar a ter 2 dias por semana em casa, isso vai entrar realmente a reorganização do próprio tema de trabalho e a redução não é da área, porque na verdade é que no mercado imobiliário fala-se muito da redução ou da não necessidade de tanta área por parte das empresas. Mas a verdade é que a necessidade é uma, mas os requisitos vão ser outros e, portanto, as pessoas vão precisar ter mais áreas por pessoa. E, portanto, o que vem, de certa maneira, a crescer também a necessidade do imobiliário. Mas, no caso em general, e como é que vocês, portanto, voltar outra vez ao trabalho, como é que vocês estão a se organizar? Enfim, vocês já estão um grupo muito grande. Sim, muito bem. Em relação ao nosso caso em concreto, nós ainda antes da declaração do estado de emergência colocámos inicialmente 50%, depois 75%, depois 98% dos nossos colaboradores em teletrabalho. Estávamos totalmente preparados? Não estávamos. Tivemos que fazer alguns investimentos de última hora em termos de hardware e software, mas conseguimos fazer em tempo relativamente recorde. Portanto, uma semana antes da declaração do estado de emergência já estava toda a gente a trabalhar em casa. Só os serviços essenciais, portanto, as lojas principais em que, por marcação, as pessoas poderiam ter acesso, até porque os produtos financeiros e o resgate, enfim, as pessoas precisam de ter acesso, não poderíamos fechar nunca a porta. Portanto, tínhamos os serviços mínimos, se quisermos, decretados de acesso ao público, que obrigavam a um mínimo de pessoas, mas estamos a falar de um universo de 2.000 pessoas na companhia e 5.000 agentes, e todos, 98%, a trabalhar em casa. Portanto, estamos a falar de um universo bastante extenso que está a trabalhar em casa. Neste momento ainda estamos com 95, 96 pessoas a trabalhar em casa. Nós sentimos a necessidade de regressar gradualmente. Nós vamos fazê-lo ao longo deste mês, primeiro, numa primeira fase, apenas 15, 20% das pessoas, respeitando... A partir de que dia? A partir do dia 18 agora ou a partir do dia 1 de junho? Essencialmente a partir do dia 1 de junho. Vai haver algumas áreas que têm que ir mais para o terreno já dia 18, mas muito pouco. A partir do dia 1 de junho vem já, eu diria, 15, 20% das pessoas vão ter acesso e vão ter a oportunidade de trabalhar on-site. Não quer dizer que todas os façam, porque vão haver pessoas que vão ter necessidades de apoio à família, vão ter pessoas que não vão ter problemas de deslocação para o emprego, enfim, ainda não sabemos exatamente a quem é que vão ser as pessoas. Todos os departamentos avaliam junto das suas equipas que áreas e que pessoas é que podem vir e devem vir. Vamos ter depois, assim como começámos isto por viagem em Hong Kong, depois em Taiwan, na China, e agora estamos a começar também em Itália e vamos começar também em Espanha. Nós definimos um conjunto de turnos e depois períodos de repojo e desinfestação, se quisermos, dos escritórios, para garantir que não há contaminação entre equipas. Portanto, vamos trabalhar na primeira fase ainda por turnos. Vamos ter algumas medidas mais prudentes, se quisermos, em comparação com o que é mandatório e que o governo está a impor. Obviamente também vamos ter as máscaras, o gel desinfetante, todas essas questões, vamos fazê-lo, mas não vamos fazer apenas isso, vamos ser um pouco mais prudentes, não só pelo setor onde estamos, que é um setor que recomenda a prudência e a proteção, mas porque é no nosso interesse não ter amanhã aqui um problema. Enfim, eu ainda antes desta crise eclodir, tive uns dias antes em Milão e temos uma torre com 8.000 pessoas. Estiveste em quarentena. E como devem ver, essa torre ainda não está aberta, ou seja, o receio é muito grande porque são 8.000 pessoas num edifício e amanhã há um problema e a coisa pode ser muito difícil de controlar. E, portanto, temos que segmentar e partir o máximo possível os espaços por forma a que haja confinamentos seletivos, se quisermos. Sim, com atenção para as pessoas não se conseguirem, enfim, contaminar de certa forma e conseguir ter turnos que pudesse rever, enfim, para que não parasse tudo. Eu ia passar também a palavra aqui à Sofia Crisóstomo, obviamente que
o Grupo Trivalor tem mais de 20, Sofia depois has-me dizer o número exato, mas não sei se são 28 mil pessoas ou 23 mil pessoas, mas enfim, um número bastante consistente. Tem variedíssimas áreas de atividade do Grupo Trivalor, desde a área de segurança, a área de limpeza, áreas nas escolas, obviamente também tem uma grande na parte de catering, se não me engano, mas deixaria a Sofia, e sei que obviamente em termos de necessidades está-se a adaptar e tem que se adaptar e tem que, de certa maneira, também já tem empresas que fornecem todo o material necessário para este Covid, portanto adaptou-se rapidamente e até acabou por ser uma fornecedora dos próprios produtos necessários para Covid, não é? Ou seja, para a necessidade de rente ou enfim, um trabalho normal, não é, Sofia? E temos, aliás, temos estado com a nossa filial Iberlink, que faz limpezas técnicas, tem estado a trabalhar incessantemente a fazer aquelas nebulizações que se vêem por vezes nos telejornais, aqueles homens assim um bocadinho vestidos a astronauta, mas que têm feito um trabalho absolutamente notável e que têm permitido aos transportes públicos de operarem com normalidade. É verdade que têm surgido muitos pedidos e aquilo que eram atividades muito pouco valorizadas, hoje em dia, de repente ganharam uma importância quase estratégica para o normal funcionamento das empresas e das organizações. Não vai haver nenhuma empresa que vá reabrir sem assegurar uma limpeza e uma desinfecção absolutamente de confiança a 1000% para assegurar aos colaboradores um regresso ao seu posto de trabalho. Em termos da atividade de segurança, temos também tido muitos desenvolvimentos, nomeadamente aquelas câmaras que estão ligadas diretamente aos torniquetes de entrada para as grandes fábricas e para as grandes unidades, onde as pessoas, ao entrarem no local de trabalho, passam pelo torniquete, a câmara mede imediatamente a temperatura corporal, se está acima de um determinado nível, barra a entrada e não pode entrar. Isto, obviamente, respeitando sempre a Lei de Proteção dos Dados Pessoais. Mas o futuro das organizações passa pelo futuro e pelo bem-estar dos colaboradores dentro das organizações. Só assim é que nós vamos garantir que eles voltam ao local de trabalho em confiança e em condições para trabalhar. Ou seja, no meio de todo esse grupo de empresas, obviamente a parte de restauração que também está incluída é aquela que mais, de certa forma, tem tido esse impacto, digo eu, não é? Um impacto mais doloroso, por assim dizer. De todas maneiras, como é que se tem organizado? Ou seja, tem conseguido as pessoas, enfim, como é que se tem organizado em termos também de tecnologia? Tem utilizado muito estes meios todos tecnológicos que nós utilizamos, obviamente é um fator mais humano e mais pessoal, a segurança tem que lá estar no sítio, obviamente pode ser feita através de câmaras de videovigilância, mas não há nada melhor do que, na realidade, a própria presença. Aliás, nunca pensei em ser obrigado a entrar num banco de máscara, não é? Hoje em dia temos que entrar num banco de máscara como em qualquer outro sítio. Claro. Mas como é que tem sido, enfim, um processo bastante difícil, não é? A restauração coletiva sofreu muito. Foi a primeira a sofrer devido ao fecho das escolas. Depois sofreu porque nós temos uma presença muito forte nos hospitais e houve uma percepção errada de que os hospitais estavam a funcionar em pleno. Ora, os hospitais pararam. Cancelaram todas as consultas, cancelaram todas as cirurgias que podiam ser adiadas e reduziram a atividade ao mínimo. Inclusivamente, muitas pessoas que deveriam recorrer às urgências deixaram de ir às urgências e as visitas ou acompanhantes deixaram de ir. Portanto, a atividade nos hospitais sofreu muito. Agora está a retomar assim devagarinho, mas vai ainda demorar alguns meses a chegar ao normal. As empresas, algumas mantiveram a atividade e nessas empresas está tudo normal. O espaço entre as pessoas está assegurado, os fluxos estão também divididos, há turnos para ir almoçar e, portanto, aí é uma questão de processo e de organização e não há nada que não se faça. E as pessoas estão a colaborar bastante, portanto estamos muito confiantes e nós somos uma organização em que trabalhamos com a HACCP, que é
um método rigorosíssimo que previne tudo o que é contaminações na indústria alimentar e, portanto, para nós, vou utilizar uma expressão, é pão com manteiga, assegurar a não contaminação entre as pessoas. Muito bem, obrigado, Chia. Depois falamos aqui também com o António Correia, enfim, sendo parte da PricewaterhouseCoopers, obviamente sendo uma empresa multinacional, muitas vezes também tem algumas, não sei se deste o caso ou não, mas temos sempre alguns feedbacks lá de fora, como é que devemos nos desenvolver e não. Sei que, obviamente, é uma área de consultoria que muitas vezes também, devido à auditoria, tem que estar nos escritórios de terceiras empresas, portanto, obviamente, aí a segurança também e a forma de trabalhar poderá ser mais ou menos tecnológica. Eu acho que hoje em dia cada vez mais é tudo muito mais tecnológico e cada vez vamos nos adaptando melhor e mais rapidamente, como o Alexandre disse, também a estas novas condições, não é? Que é positivo. Mas como é que tem sido em relação à Price, em relação aos seus clientes, como é que tem respondido? O desenvolvimento da própria Price nesta área, como é que vai voltar agora, de que forma é que irá regressar ao ambiente normal de trabalho? Vai manter mesmas, de certa maneira, vão ter alguns dias por semana que poderão trabalhar em casa ou desde casa, ou como é que vocês estão a se organizar? Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelo convite em estar aqui, partilhar um bocadinho também e ouvir os colegas de painel virtual tudo aquilo que também estamos a ouvir e a aprender. E, portanto, cumprimentar naturalmente a Sofia, o Alexandre, o António, o Pedro. Nós decidimos mandar os 1.700 colaboradores que temos para casa relativamente cedo. E por uma razão simples, é que no dia 11 à noite eu tinha sido galardoado por um e-mail da Universidade Católica em que tinha estado num pequeno almoço com alguém que estava infectado. E, portanto, a partir daí, segui os procedimentos que a firma internacional nos tinha definido, que era me pôr de quarentena. Felizmente nunca tive nada, ou pelo menos nunca tive sintomas, mas a verdade é que isso ou desencadeou um processo de uma tomada de decisão mais rápida e que foi logo no dia 12 de manhã a decidirmos pôr os colaboradores todos em teletrabalho. E, portanto, o escritório não está encerrado sob o ponto de vista de algumas funções básicas e relevantes para que a máquina continue a funcionar, mas as pessoas estão em teletrabalho desde essa altura. E a decisão tomada ainda na semana passada foi que só deverão voltar ao escritório no dia 1 de junho. Portanto, nós mantivemos as pessoas durante este mês de maio ainda em teletrabalho, porque na realidade não sentimos que o teletrabalho não fosse, através do teletrabalho, cumprir com aquilo que tínhamos decidido desde o início. E o que tínhamos decidido era que, primeiro, naturalmente, as pessoas, e portanto esta é uma fase em que todos queremos salvar vidas, e isso é o mais importante, porque, como já alguém disse, isto vai passar, isto é um lugar comum, mas importa que passe bem e que todos os colaboradores e o resto da comunidade em que nós estamos inseridos o passe o melhor possível. E, portanto, este era um período para isso e proteger os nossos recursos era relevante. E nós tivemos até agora, felizmente, apenas um caso com Covid nos 1.700 e foi um caso que, enfim, que já está recuperado, não foi grave. Mas, portanto, essa era a primeira questão que nós tínhamos em mente. A segunda era dotar o teletrabalho com ferramentas que não apenas permitisse fazê-lo bem, mas sobretudo em segurança também, porque nós trabalhamos essencialmente com informação que não é nossa, portanto a informação de clientes. No nosso negócio 50% é auditoria, enfim, nós somos uma firma, para além de também sermos reconhecidos na consultoria, a auditoria continua a ser uma fase, uma parte da firma que pesa muito, é 50% do negócio e na verdade esses trabalhos continuaram a fazer-se, portanto as auditorias não são trabalhos que parem por força deste período, têm que ser na mesma mantidas e foram mantidas e portanto nós tínhamos primeiro proteger as pessoas, dotá-las de tecnologia, equipamentos adequados para que o teletrabalho continuasse a ser feito e depois mantermos no diálogo com clientes, não só porque queríamos cumprir aquilo que era o prometido da conclusão dos trabalhos que estávamos a fazer, mas também
porque é importante nestas fases continuar a produzir. E esse é um desafio que nós temos, ou seja, é um desafio grande continuar no teletrabalho a manter, digamos, o pipeline de propostas vivo, continuar a manter o diálogo com clientes, continuar a manter o diálogo com o mercado, mas isso é primordial no nosso negócio, ou seja, nós, ainda há dias o Expresso noticiou isso, nós até agora não sentimos danos significativos naquilo que foi a atividade nem de março nem de abril, apesar de estarmos em teletrabalho desde essa altura. Portanto, a firma continuou a produzir, continuou a receber, continuou a faturar, temos uma boa carteira de clientes, felizmente, que nos dá alguma segurança também, porque a caixa nestas alturas é decisiva, ou seja, temos que ter um bom controle daquilo que é os recebimentos, porque os nossos pagamentos são fixos, enfim, são salários das pessoas, fundamentalmente, 80% são salários de pessoas e, portanto, esse era para nós e é uma prioridade, a gestão financeira da firma e devo dizê-lo com satisfação, as coisas têm estado a andar bem, graças a Deus, temos conseguido, não apenas que as pessoas estejam em casa, temos feito muita comunicação. Eu acho que nestas alturas eu fiz já 2 ou 3 vídeos para a firma toda e também anteontem fiz uma webcast para os 1.600 colaboradores que tiveram presentes e, portanto, eu acho que a comunicação nestas alturas, a transparência, a clareza, que saibam o que é que está a acontecer, que saibam que as coisas estão a andar e, portanto, e que há esperança e que não prevemos, aliás o Expresso dizia isso, que nos perguntou e nós respondemos, não prevemos nesta altura que não haja promoções, que não haja aumentos salariais, aquilo que nós prevemos em face das circunstâncias é que a firma continua a avançar, sabemos que os meses que se seguem serão meses de algum desânimo e algum decréscimo da atividade económica, isso todos os indicadores o dizem e nós sabemos que será assim, mas mesmo assim acho que temos que manter a nossa atividade com esperança, com os olhos no futuro, com lentes alargadas positivas, como costumo dizer, de forma a continuarmos a ter a serenidade e o acreditar no futuro, que eu acho que é determinante nestas alturas. Nós podemos sempre ver estas crises como algo que vai ter com algum pessimismo, naturalmente, ou com algum otimismo. Na realidade, eu prefiro continuar a olhar para o futuro com algum otimismo, acreditar que o país há de cair, seguramente, mas também se há de levantar e que a aposta nas pessoas, a aposta na proteção dos empregos é determinante, porque os colaboradores são também consumidores, são eles que dão confiança a que os investidores façam os seus investimentos e, portanto, nós da nossa parte, como dizia, para concluir esta minha intervenção, temos as pessoas em casa ainda, a partir desta semana há alguma autorização para poderem visitar alguns clientes caso seja necessário, mas só se for estritamente necessário, mas a firma continua a avançar. Nestas alturas eu acho que a comunicação, quer com os colaboradores, quer com o mercado, com os clientes, eu acho que é determinante continuar esta comunicação e é isso que estamos a fazer. Eu acho que ninguém consegue imaginar o que seria este Covid sem a parte tecnológica, quer dizer, como tu dizes bem, é fundamental haver uma comunicação não só perante as pessoas que são os teus colaboradores, as pessoas com quem tu trabalhas, mas obviamente os teus clientes também, não é? Que é aquilo que muitas vezes acontece-nos e aquilo também que todos nós temos, mantemos um contato muito mais direto com os nossos clientes e não os perdemos de vista, nem eles nos perdem de vista a nós, pelo menos às vezes até é demais. Mas na verdade não é que seja nunca demais, atenção, mas pronto, mas é positivo que isto aconteça. Mas na realidade não se consegue imaginar sem realmente esta situação. E há sempre novas oportunidades, Pedro. Há sempre novas oportunidades. Quanto mais difícil nós tenhamos, mais oportunidades conseguimos vir à frente e mais nós desenvolvemos o próprio futuro. Nós nos novos trabalhos que isto tem gerado, tem sido exponencial os pedidos para algum apoio de cyber, é natural. O trabalho remoto e o e-commerce aumentam os perigos destas situações e destes crimes em cyber. Eu estou convencido, já o manifestei até ao Governo, que
há uma parte significativa das nossas empresas, principalmente PMEs e pequenas empresas, que uma parte significativa não tem ideia da exposição que tem este tipo de crime. Se mesmo nas grandes os hackers entram, as pequenas e médias têm muita dificuldade em percepcionar, e nas avaliações que nós fazemos há uma parte significativa, 80% a 90% das questões são de fácil resolução e, portanto, as empresas estão abertas a este crime cibernético por situações que eram perfeitamente ultrapassáveis com baixíssimo custo, alguns sem quase custo, e, portanto, esta é uma das áreas que aumentou exponencialmente. Enfim, eu acho que esta é a digitalização. Enfim, há neste painel pessoas mais habilitadas do que eu, eventualmente, para falar sobre isso, mas é claramente um dos temas do novo trabalho. Eu acho que o novo trabalho, a digitalização vai implicar, a meu ver, dois grandes desafios. Um deles é precisamente o upskilling, aquilo que é a capacidade das pessoas estar mais aptas ao digital, e Portugal tem ainda um caminho significativo a fazer isso, apesar da gente gostar de admitir que estamos num bom patamar a nível de digital. Eu acho que relativamente a alguns países, mesmo europeus, nós precisamos de maior educação digital naquilo que é a maior parte da força laboral que hoje está nas empresas, é uma força laboral que cresceu que aprendeu entre 70 e o ano 2000. E na verdade, nessa altura não se falava de digital ainda, não se falava de sustentabilidade, que é outro dos temas que eu acho que vai emergir ainda mais. Todos nós, na realidade, temos consciência dessas vicissitudes que temos tido no mercado e temos visto também realmente o plano de desenvolvimento dessa área. Eu queria também já agora perguntar aqui ao António Casanova. António, não te vemos, mas não sei se te ouvimos. Agora vamos te ver. Estás ótimo. Estás a ver? Estou-te a ver lindamente bem. Tudo bem, António? Mas aqui o enquadramento. Estás sempre bem, estás sempre bem. António, estava exatamente a falarmos exatamente sobre a questão de o que é que a implicação que teve este Covid em cada das empresas. Obviamente a Unilever, como uma empresa enfim, de posicionamento no mercado bastante favorável e com questões que eu acho que são bastante interessantes em todos os sentidos. Queria-te ouvir a ti e saber um bocado como é que tem sido este Covid-19, como é que tens convivido com o Covid-19 e como é que pensas no futuro do Covid-19, ou seja, boas oportunidades, desenvolvimentos, como é que vocês estão-se a preparar para isso? Então, deixa-me começar então talvez pela parte mais distante, que é como é que o Covid-19 afetou a nossa indústria. E de facto afetou de uma forma muito diferente várias partes dela. Contrariamente àquilo que inicialmente esperávamos, que era uma queda substancial de consumo, na média o consumo dos supermercados das nossas marcas não foi muito afetado. E, portanto, acabámos por ter algumas quedas ligeiras, mais pelo mix, e até tivemos várias categorias que subiram bastante. Nomeadamente todas as comidas, as categorias de alimentação, o azeite de galo, as Knorrs, os Hellmann's, os Calvés, etc., subiram bastante. As categorias de limpeza de casa também, as categorias de limpeza pessoal, infelizmente nem por isso, mas também foi um fenómeno europeu. A limpeza pessoal o quê? Tipo shampoos, sabonetes e tudo? Não? Shampoos, sabonetes, desodorizantes, etc. Levaram-se menos. Levaram-se menos. E sobretudo usaram menos desodorizante, etc. Portanto, essas categorias foram afetadas. Estranhamente, a casa esteve impecável porque as pessoas fartaram-se de limpar a casa durante estes tempos. Mas, portanto, não tivemos o impacto que julgávamos ter naquilo que foi, às vezes, através do supermercado. Tivemos um impacto bastante significativo nas vendas de autofão, porque tudo que é autofão puxou. E, aliás, também um bocado na zona que a Sofia também já mencionou, tudo o que são, não só toda a nossa parte que vende para a parte industrial, portanto, Food Solutions, vende para cantinas, etc., mas toda a parte que vende em Horeca, toda a parte que vende para restaurantes e toda a parte que vende em Horeca, portanto,
com o fecho do Horeca tivemos quedas de 95%, literalmente, não é tipo exagero não. Caímos 95% de vendas aí, numa altura do ano onde essas vendas são bastante importantes no compro geral. Portanto, tivemos algum impacto por via de mix, não tão grande quanto esperávamos, e estamos em crer que o ano será um ano de queda de vendas significativa, mas não ao nível daquilo que esperávamos inicialmente. Acho que ainda está tudo muito dependente de qual é o ritmo a que vai abrir o canal Autophone, o que é que vai acontecer nas praias, o que é que vai acontecer aos restaurantes, o que é que vai acontecer aos cafés e a que ritmo é que eles readquirirão o tipo de vendas a que estávamos habituados. Seguramente não será idêntico, é difícil perceber agora como é que vai ser. Mas esse é o sítio onde pode impactar. Temos a noção que aí seguirá uma recessão, não temos grandes dúvidas. A profundidade e a dimensão dela difíceis também de estabelecer, a profundidade é mais clara, quanto tempo é que ela durará não me é tão claro, mas é claro que este tempo teve um impacto de alguma duração naquilo que são rendimentos de grande parte de assalariados independentes. Assalariados independentes é obviamente um oxímoron. De profissionais independentes, teve um grande impacto no número de pessoas que operam de uma forma autónoma e que durante estes 2-3 meses não tiveram rendimento. Quer dizer, este período foi um luxo para os funcionários públicos, que muitos deles pouco trabalharam e era todo o seu salário. Hoje de manhã passei, neste meu exercício diário, passei em frente do Liceu do Restelo. Estavam os funcionários todos os dias está uma roda de funcionários a falar ali alegremente durante a manhã, julgo que não tem muito mais para fazer. Mas, portanto, foi obviamente uma benesse para todas as pessoas que mantiveram os seus rendimentos intactos, classes inteiras deixaram de trabalhar e tiveram os rendimentos intactos, esses são sobretudo os públicos, os privados deixaram de trabalhar, tipicamente entraram em layoff e, portanto, tiveram os seus rendimentos impactados, e houve classes inteiras que continuaram a trabalhar e essas não sofreram. Mas houve partes importantes da população que sofreram e o seu consumo vai-se repercutir disso nos meses próximos. Julgo que todos vimos ontem que, por exemplo, o Airbnb despediu 25%, ou anunciou que ia despedir 25% das pessoas para a semana, a partir de 11 de maio. Ora, isso quer dizer que o turismo que terá em Portugal, ninguém sabe bem, mas entre 10% e 14%, ninguém sabe bem porque cada número que se lê é diferente, mas todos entre 10% e 14% de impacto direto na economia. Nota-se que se os grandes operadores mundiais já estão a reduzir cabalmente a sua operação, é porque se esperam que o turismo não recupere com a velocidade que se estimava. Portanto, nesse sentido, haverá seguramente um impacto económico. É difícil de estabelecer qual é a duração desse impacto económico. Isto, obviamente, não foi uma guerra, não se perderam, não se destruíram ativos, e o número de vidas humanas que se perderam, obviamente, cada uma delas sendo dolorosa, foi relativamente curto. E Portugal por ano morrem mais ou menos 120 mil pessoas, 120 a 140. Portanto, menos de 1% das mortes anuais em Portugal este ano vão ser mortes devidas ao Covid, em termos macroeconómicos, tendo todas elas sentidas, não têm impacto. Resumo, deixará algumas sequelas, não houve destruição de infraestrutura, portanto, não há uma grande razão, a não ser pela baixa de rendimento, para a economia não poder descolar a curto prazo, para o ano, etc. O que eu vejo também... Com a velocidade a que o turismo recuperar. Então, o que eu vejo também é que, na realidade, nós vivemos um período, como algumas pessoas dizem, de anestesia. Portanto, na verdade é que o governo criou estas moratórias durante um período de 6 meses, criou layoff, que são um período máximo de 1 mês, passando até máximo de 3 meses. Na verdade, o que é que vai acontecer passado esses 6 meses? Ou seja, quando as pessoas começarem a deixar de ter moratórios, começarem a pagar a dívida, mais capital, mais dívida, e começarem a ter, obviamente, os trabalhadores todos no seu próprio escritório sem realmente nenhuma
nenhum apoio, poderemos ver o que é que vai acontecer daqui a 6 ou 8 meses, que é aquele impacto que se espera. O que eu acho que na realidade devia acontecer é que o Governo, de certa forma, devia já dar um sinal claro do que é que vai fazer nos próximos 2 anos ou no próximo ano, de certa forma, que tranquilizar mais um pouco o que é que será a economia. Mas não temos nenhuma dúvida, pelo menos eu não tenho, não haverá pessoas que poderão ter, que na realidade este impacto económico vamos o tentar e vamos o sentir mais tarde de uma forma completamente diferente àquela que temos a recebê-lo nesta altura do campeonato. Não? Pedro, eu acho que aí não temos grande razão para esperar coisas boas. Ou seja, temos uma parte da economia que vai funcionar pior, que é claramente a parte do turismo, se não outras, que é uma parte importante da economia total. Não há dinheiro para injetar na economia porque o país não suporta mais dívida e não a reestruturou durante os anos que teve a capacidade de reestruturar. Portanto, neste momento não tens mais capacidade de injetar dívida no país. A única forma de teres que injetar dinheiro, o governo pode injetar dinheiro na economia, é se aumentar os impostos. Quando já temos uma carga de impostos que é das maiores a nível mundial para o tamanho de economia que temos. Portanto, obra pública também, não é? Metros, etc. Mas com o dinheiro de quem? Quer dizer, vai aumentar os impostos outra vez para ir financiar obras públicas? Porque ele não tem dinheiro. Portanto, não há... os eurobonds. Os eurobonds duvido que passem e nem sequer tenho a certeza que fosse uma boa ideia. E esta história de andar sistematicamente não estendida à Europa, a pedir que a Europa nos dê dinheiro porque nós não temos a capacidade de gerar o nosso próximo, também me parece um bocadinho, pelo menos, desagradável e humilhante. Mas, pronto, é o que é. Mas também não me parece que seja um problema porque não julgo que vou passar. Agora, portanto, não acho que, olhando à volta, não é muito claro de onde é que viriam as boas notícias. E é claro que há várias zonas onde poderíamos ter más notícias. É um mau sinal empresas como a Airbnb estarem a despedir desta forma maciça. É porque não acreditam numa recuperação rápida de um setor que para nós é crucial. E, portanto, nesse sentido, os impactos económicos podem ser mais importantes do que pensávamos. Estou de acordo contigo, embora que eu ache que há determinadas economias que têm uma capacidade de elasticidade muito superior às nossas, ou seja, enquanto nos Estados Unidos podes contratar e podes pedir com uma capacidade diferente àquela que nós temos em Portugal o problema muitas vezes são os crescimentos, porque a pessoa nunca sabe bem como é que há de crescer para não ter compromissos determinados indefinidos, quase, não é? Ou seja, é tudo hoje em dia possível, mas com determinadas condições e tens um custo muito maior. Agora, na verdade, tudo o que digo... Mas tens outra coisa, é que os Estados Unidos têm uma capacidade de gerar dívida na economia que Portugal não tem. Portanto, a dívida total do governo americano sobre o PIB, acho que é tipo, se os meus números não me enganam, é tipo a nossa pré-Sócrates. Tipo, anda tipo nos 50% do PIB, mas é uma criação desejada, nós andamos nos 120 num dia bom. Portanto, enfim. Mas, acho que não há grandes esperanças. Agora, o que é que nós, na nossa organização, o que é que nos aconteceu e o que é que nós esperamos? A coisa boa, nós mantivemos a organização quase toda a funcionar naquilo que tínhamos definido que eram as partes críticas, que era manter as fábricas a funcionar. Nós temos 3 fábricas, 800 pessoas nas fábricas, e as fábricas funcionaram sempre. As fábricas são muito exportadoras, portanto, nesse sentido, continuamos a manter o supply chain europeu abastecido em produtos de alimentação. Nós cá fazemos, obviamente, fazemos azeite de galo, fazemos os gelados, uma parte importante dos gelados ao lá, e fazemos Knorr, e vamos fazer a curto prazo também maioneses e ketchup, portanto, Hellmann's e Calvé. Mas portanto, isso continuou a ocorrer e as fábricas continuaram todos os dias a funcionar com pessoas. Tudo o que era necessário à logística continuou a funcionar em loco. As forças de vendas funcionaram tanto quanto puderam, já que grande parte dos pontos de venda não as recebiam e tudo o que era Oreca não estava a receber, tudo o que era in-helm foi recebendo, mas com uma cadência menor. Mas oficialmente estiveram sempre no terreno. Fechámos os escritórios e, portanto, mandámos literalmente toda a gente para casa. E isso foi uma enorme aprendizagem, toda esta noção de teletrabalho, em que aquilo que sempre se andava a dizer durante imensos anos que iria um dia ser possível,
tornou-se realidade em 48 horas. Em 48 horas pusemos uma organização inteira em casa, coisa que nem nas nossas melhores estimativas e nem nos melhores consultores a trabalharem connosco, alguma vez... Previam isso, que era possível, exatamente. E, portanto, isso... E isso talvez seja um dos outros grandes efeitos da crise no sentido de long lasting, porque o que não queremos é voltar aos hábitos que tínhamos. Aliás, eu estou no escritório agora e nós estamos a fechar um dos pisos. Estamos literalmente com a intenção de que nunca mais queremos que quando as pessoas regressem já não haja lugares individuais. Portanto, todos os lugares na companhia são lugares em rotação, se quiserem. As pessoas sentam-se onde quiserem e não esperamos, em cada momento do tempo, ter mais do que 80% das pessoas dentro dos escritórios. De facto, gostaríamos de, provavelmente, ter em cada momento do tempo não mais do que 2/3 das pessoas in situ e, portanto, libertar por essa via cerca de 30% do nosso espaço de escritórios aqui. Não vais dar mais área por pessoa, ou seja, vai haver alguma solução de alguma... Nada. Mantém a gerês, o único que vai acontecer é que põe menos pessoas. Vou fechar um piso e dizer às pessoas que a partir de agora... Nós já sabíamos uma coisa, não é? Se fizéssemos contagens em cada momento do tempo, só estão cerca de 80%. Nunca encontramos nenhum momento onde mais de 80% dos lugares que tínhamos nos escritórios estão. Há sempre 20% das pessoas que estão, pelo menos 20% das pessoas que estão fora, ou porque estão a viajar em trabalho, ou porque estão em reuniões fora do escritório, ou porque estão de férias, ou porque, por outra razão qualquer, não estavam. Portanto, nunca encontramos, em várias contagens que fizemos, nunca encontramos mais do que 80% do escritório ocupado. Portanto, vai ser uma poupança. É uma poupança significativa, porque se pensares, os nossos custos de escritório são mais ou menos, se a memória não me falha, os nossos custos de escritório são cerca de 2 a 3% das nossas vendas, da nossa faturação total, é uma coisa dessa ordem de grandeza. Eu acho que os escritórios são para aí 2% os escritórios, os custos associados aos escritórios são cerca de 2% do volume de faturação da companhia. Se pensares que os nossos custos não produtivos são, em Portugal, cerca de 6 a 7% das vendas, os custos de escritórios são quase 1/3 dos custos. Mas 25 a 30% do... E, portanto, queremos esforçar muito uma coisa que já tínhamos, que é o Agile Work. Queremos, que é uma segunda nota que queremos que se mantenha mais resistente. Gostávamos muito que as pessoas passassem frequentemente a trabalhar a partir de casa, porque se demonstrou que até funções que pensávamos historicamente que não podiam fazer, tipo contabilidade e customer service, que cada vez que se dizia que podiam fazer agile working era uma pequena revolução interna, porque toda a gente achava que não era factível, de facto demonstrou-se que é perfeitamente viável e, portanto, não há nenhuma razão para não ter as pessoas, os administrativos de contabilidade, a trabalhar a partir de casa. Muito bem, António. Bem, queria passar a palavra também aqui ao José Miguel Leonardo, enfim, Randstad, que tem mais 28 mil pessoas, depois irá explicar de que forma é que tem essas 28 mil pessoas, mas é realmente uma das grandes empresas em Portugal em que, enfim, que suporta muitas vezes o crescimento acelerado de muitas empresas em Portugal. Portanto, quando precisam de pessoal, a Randstad, e não só isso, em geral, não é? Mas o José Miguel Leonardo irá explicar melhor. E, José Miguel Leonardo, como é que tens notado este fato? Também qual tem sido o feedback das próprias empresas? Sei que tens pessoal, enfim, que trabalha noutras empresas, mas pessoal teu, como é que geres isso e quais são... Eu sei que isto também é um setor, na altura de crescimento, também é o que mais as pessoas recorrem, não é? Porque são crescimentos muito acelerados. Como é que estás a agir? Em que forma é que pensas responder a esta situação? Ora bem, boa tarde a todos. Saúdo os meus colegas de painel, saúde especial ao meu amigo Alexandre e ao António Casanova também, e saúdo também todos aqueles que nos estão a ouvir. Quem fica para o último tem sempre um desafio. Bom, o meu desafio é manter aqui algum interesse e fazer um pouco de jus ao ditado popular. Os últimos são os primeiros e ainda que, quanto mais não seja, conseguir manter o interesse para que as pessoas possam permanecer ligadas por mais uns minutos, apesar de já estarmos, creio eu, no limite do slot de tempo que tínhamos alocado. A Randstad tem operações
muito ecléticas. Nós estamos presentes, digamos, temos representatividade em todos os setores empresariais do país, com modelos de entrega de serviço também eles diferenciados, e, digamos, de alguma maneira, isso fez com que tivéssemos sofrido o impacto de toda esta convulsão que veio a acontecer nestas últimas semanas, porque no que diz respeito ao trabalho temporário, digamos, esta flexibilidade que é providenciada precisamente por este mecanismo, é das primeiras a ser prescindida quando alguma crise surge no horizonte, e esta crise, para além de surgir no horizonte, veio até nós muito rapidamente, como tivemos a oportunidade de experimentar, e, portanto, aí houve imediatamente um impacto negativo, no sentido de redução de volume de negócio, redução de pessoas a trabalhar nos nossos clientes, que se viu ainda mais avolumada pelo facto, enfim, que na zona do Ovar é um bom exemplo em que houve este fecho de toda aquela envolvente geográfica, e tendo nós clientes industriais importantes a operar nessa área, de um dia para o outro, enfim, essas pessoas tiveram que deixar de poder ir trabalhar porque não podiam mesmo fazer, porque as fábricas foram fechadas. Por outro lado, em algumas áreas do nosso negócio, como é a área do outsourcing e mais concretamente nos contact centers, onde temos enorme representatividade, digamos que aqui o nosso mix de parceiros permitiu que o negócio se mantivesse em níveis de volumes apreciáveis, muito perto da capacidade anterior. Disto estamos a falar aqui das grandes empresas de telecomunicações, que são um bem essencial, como bem sabemos, e se dúvidas houvesse, estamos a ter essa experiência hoje em dia, e através desta facilidade, estamos aqui todos juntos através deste mecanismo virtual, mas com a presença nossa aqui, mas também nas utilities, que também são, digamos, setores fundamentais para manter o mínimo dos mínimos de execuibilidade de viver por um lado e também de trabalhar por outro. É claro que houve áreas que tiveram um debacle enorme, nomeadamente, por exemplo, vou usar o exemplo do recrutamento e seleção especializado, em que as empresas, mesmo aquelas que tinham um processo a decorrer, fizeram um hold-on, fizeram paragem, vamos ver como é que vai acontecer, não sabemos bem qual vai ser o passo seguinte, e como tal vamos suspender, inclusivamente dizia eu, processos em curso e muito mais processos que podiam ser intenções para os meses seguintes ou para as semanas seguintes, que vieram a ser suspensas totalmente. Portanto, neste híbrido de efeitos, obviamente que o resultado final, eu digo obviamente, é no nosso caso concreto, que dá menos, não é? Isto não dá mais. Se bem que houve aqui algumas áreas específicas, a logística, o retalho alimentar, houve aqui solicitações bastante prementes de última hora, porque teve que haver reforços de todas essas cadeias de valor, mas de maneira nenhuma compensam as perdas havidas noutras áreas. Portanto, há uma perda significativa de negócio que, enfim, obriga a que entremos em planos de contingência, mantendo sempre, obviamente, prioridade número 1, que essa foi sempre aquela que aplicámos desde o início, que foi a proteção das pessoas, proteção da saúde das pessoas. Nós, felizmente, internamente estávamos bem preparados para pôr as pessoas a trabalhar a partir de casa, porque nós já vínhamos há 2 anos para cá a praticar uma coisa que nós internamente chamávamos working from anywhere, onde literalmente as pessoas podiam escolher um dia por semana, onde podiam escolher o local por onde trabalhavam, fosse lá em frente ao mar ou numa casa de férias, ou onde eles quisessem. O importante era fazer a entrega do seu compromisso e das suas responsabilidades. E essa prática, digamos, de uma vez por semana, ajudou muito agora quando também no dia 12, coincidentemente, decidimos, ainda antes do formalismo do estado de emergência, decidimos enviar as pessoas para casa, todas aquelas que era possível fazê-lo, que no caso dos nossos empregados corporate, como nós chamamos, representa praticamente a totalidade deles. Mas, obviamente, com pessoas que tivemos de deixar nos locais de trabalho. Há trabalhos, e é bom lembrá-lo, que pura e simplesmente não são remotizáveis, se a palavra existisse, porque as pessoas têm que estar no chão de fábrica, têm que estar no seu trabalho, no seu local de trabalho, que estão a produzir aí, e é aí que eles têm que estar. Mas têm que estar também eles sob um protocolo que os proteja dos riscos de contaminação pelo vírus, mas enfim, são estes também locais onde existe algum rigor de cuidados de segurança e de proteção da saúde,
e digamos que o que foi um incremento disso. E depois houve áreas, como o Alexandre já referiu, em que tivemos que fazer apelo àquela capacidade inata que tantas vezes dizemos que é um ponto positivo português, que é o desenrascanço. Mas o desenrascanço, digamos, bem ponderado e bem apoiado em tecnologia também aqui, mas digamos que mais que o desenrascanço foi a coragem de ter tomado as decisões, porque, acreditem, não é absolutamente fácil, nem nada evidente para quem percebe do métier ou quem está próximo dele, que é, digamos, fazer teletrabalho, fazer um trabalho de contact center em teletrabalho. Os métodos, o regime, digamos, de ritmos a que obriga um trabalho de call center, que é um trabalho que existe muita concentração, exige muito rigor naquilo que se faz, exige trabalhar com vários sistemas ao mesmo tempo para poder dar a resposta cabal que o cliente que telefona naquele momento é o maior problema do mundo que ele tem, é aquele seu problema. E no caso das telecomunicações, imagine-se que alguém quer fazer alguma coisa e não tem, naquele momento, não tem ligação à internet, é o maior problema e, portanto, isto requer que os nossos operadores tenham a capacidade de concentração, de meios para dar resposta a isto. Não era nada evidente. Eu estou convencido, e já o disse várias vezes internamente, que se nós tivéssemos na altura, tivéssemos tido a ideia peregrina, provavelmente, de ir propor aos nossos parceiros de negócio, olha, vamos acabar com os call centers fisicamente e vamos transportar todas as pessoas para casa, digamos que essa conversa tinha tudo para durar poucos minutos, não é? Porque certamente a receptividade não seria aquela evidente. Mas a necessidade aguça o engenho e é aí que a criatividade, mais do que desenrascança, a criatividade e o bem-fazer tomaram lugar e permitiram que nós temos hoje mais de 80% das nossas pessoas que trabalham em contact centers estão a trabalhar a partir de casa. O que significa que foi um salto, isto fez-se em poucos dias, que é bom dizer, nós fizemos isto em 8 dias, de uma semana para a outra, pusemos estas pessoas, quase todas elas, houve algum ramp-up também nisto, mas isto foi fantástico, nós quando tivemos a tranquilidade para voltar atrás, examinarmos o que fizemos, como fizemos e como o fizemos, vamos poder escrever um paper, pelo menos, acerca do que foi feito. Isto obviamente, envolveu muita gente, não é de forma nenhuma, não foi um trabalho único por parte da Randstad, aliás, é bem repartido entre a Randstad e os seus parceiros, no caso da Altice Portugal, porque está aqui representada, é um esforço imenso também para criar a infraestrutura que permite que essas coisas aconteçam, e também dos colaboradores que conseguiram acomodar toda a sua vida privada nas circunstâncias mais variadas que possamos imaginar e poderem desempenhar e bem o seu trabalho a partir de casa, provavelmente com miúdos pequenos à volta, provavelmente sem muito espaço nas casas para poderem instalar de forma ergonómica o seu local de trabalho, pelo menos no princípio, provavelmente com alguns ruídos de fundo que não seriam desejáveis, mas que passaram a ser no momento aceitáveis. Ou seja, houve aqui um esforço tremendo da parte de todos. E esta reinvenção é algo que não vai cair em saco roto. E eu gostaria agora, e vou ter muito cuidado para não ser aqui chamado de arauto da desgraça ou de um anticlímax, mas a verdade é que esta situação que nós estamos a viver, eu acho que é higiênico. Nós temos uma tomada de consciência de que esta situação está longe de acabar. Está muito longe de acabar. Na verdade, a descrição não é minha, mas não posso concordar mais pelos dados que tenho à minha disposição e por aquilo também com que estamos a sistematizar a nossa forma de fazer e de estar. Isto que até agora foi apenas o prólogo. Se isto fosse a volta a Portugal em bicicleta, isto era aquele contrarrelógio inicial para aquecer as pernas, não é? Portanto, nós vemos o prólogo porque, na verdade, a verdadeira fase 1 começou neste domingo, nesta segunda-feira, com o desconfinamento. Vamos ver como é que os resultados deste desconfinamento progressivo vão ser. Esperemos que sejam os melhores, mas é necessário, e por isso eu chamo a isto uma tomada de consciência absolutamente fundamental. Nós temos que ter a consciência de que temos que ter muito cuidado. Não basta abrir os locais de trabalho, não basta abrir as lojas, não basta abrir as operações ou reabrir as fábricas. É preciso fazê-lo com cuidado extremo pela segurança das pessoas.
O vírus vai andar por aí. O vírus, muita gente o confunde com uma gripe, ou pretende, eu também gostaria de o confundir com uma gripe, não consigo, tenho pena, mas porque o nível de transmissibilidade é enorme. E é isso que o diferencia de tantas outras epidemias que vivemos mais recentemente. E isto vai continuar a acontecer. E se ele pode aliviar, por algum motivo, durante o período de verão, o vírus só nos vamos ver livre dele quando houver um tratamento eficaz, ou preventivo, ou paliativo, seja sob a forma de qualquer remédio que o evite, uma vacina, ou num remédio que o cura imediatamente, antes de sofrermos todos com isso. E isto é importante, nós somos uma empresa de pessoas. A nossa matéria-prima, aquilo que nós vendemos aos nossos clientes, seja por formato de serviços de recursos humanos, seja, é o serviço ao trabalho das pessoas. Portanto, é para nós muito importante manter esta consciência que é preciso, as decisões que tomamos são decisões que permitam e que garantam, dentro daquilo que é possível e conhecido, garantam proteger as pessoas, e isto é algo que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Fala-se aqui da retoma em muitos formatos. Eu já estou a palavra para só terminar este raciocínio. A retoma falava-se no V-shape, mais tarde no U-shape, depois mais no L-shape, e depois alguém se lembrou, isto parece o símbolo da Nike, isto vai ser, mas é o Nike shape, não é? Ou seja, cai abruptamente e depois a recuperação vai ser necessariamente lenta, porque não nos enganemos que até que haja uma cura, vamos chamar assim em termos latos, para o vírus, nós vamos andar com 1000 cuidados e não vamos ter a liberdade de trabalhar como trabalhávamos antes. E isto tem um impacto grande na forma de trabalhar e, por consequência, na própria orgânica das empresas. Nós não podemos pensar que vamos abrir escritórios ou vamos fechar escritórios simplesmente, primeiro porque as pessoas não eu estou farto de estar confinado, eu estou confinado há 9 semanas, não é? Obviamente tenho algumas saídas, mas eu passei a teletrabalho há 9 semanas, eu quero voltar a uma vida minimamente normal, eu tenho vontade de estar com pessoas. E, portanto, as nossas pessoas também, da minha organização, têm vontade de estar fora de casa. E isto vai ter que acontecer, mas vai ter que acontecer com cuidados, com cautelas. A incidência no mundo do trabalho vai ser enorme. E é bom que comecemos desde já a capitalizar nisso. O teletrabalho, já dei o exemplo dos contact centers, já dei o próprio exemplo da Randstad, que éramos tão audazes que dávamos um dia por semana para as pessoas poderem trabalhar onde quisessem. Eu não tenho dúvida nenhuma, e já falamos nisto internamente, e já aconselhamos inclusivamente algumas empresas clientes, sempre que possível, nós devemos encarar provavelmente ao contrário do que nós próprios fazíamos antes. Nós tínhamos um dia de working from anywhere, e agora vamos ter que, digamos, fazer o booking do working from the office, porque não faz sentido, se não for necessário ou recomendável, não faz sentido que as pessoas simplesmente vão para o escritório, porque nós queremos estar a ver por cima do ombro o que é que as pessoas estão a fazer. Esse tipo de gestão, esse tipo de liderança tem que acabar e este é o momento de o fazer. Jamil, percebo perfeitamente, cada um tem as suas estruturas de empresa, não é? Da forma como há de agir. Obviamente que há aqui várias opiniões também, obviamente não morremos da doença, morremos da cura, também é preciso saber quando é que nós conseguimos realmente entrar em atividade. Eu, pessoalmente, acho que em todas as crises há oportunidades, é preciso, mas é realmente identificá-las. Aliás, aqui na Altice, a grande oportunidade, como disse bem o Alexandre também, na minha leitura, é que, na verdade, toda a gente se adaptou muito mais rápido às tecnologias e toda a gente percebeu muito mais as tecnologias e, portanto, cada vez vai sendo mais a exigência das próprias, portanto, não podemos ver sem elas. Ou seja, eu imagino isto, se nós tivéssemos um Covid há 15 anos atrás, estávamos todos perdidos, quer dizer, a economia não tinha tido o lado que teve, tinha tido 10 vezes o embalo que teve ou não sei quantas vezes mais. Atualmente que há soluções... Sim, já teríamos saído de casa antes, há mais tempo, não teríamos aguentado tanto tempo. Não sei se isso é evidente. Não sei se não acontecesse o que acontecesse, não é? Exatamente. Eu acho que é uma questão também de percepção, é uma questão também de ciclos. Quando estou a ver de ciclos, é que obviamente houve uma onda realmente de confinamento. Agora há uma onda também que, na realidade, há um problema grave, que é o problema económico do próprio país. Não podemos estar a dormir, temos de estar a ativar. Eu sei que há determinadas profissões, como algumas delas, a minha incluída, que de certa forma, de uma forma mais teleremota, consegue trabalhar e consegue não perder um contato, embora seja mais difícil, como é óbvio, mas há outras áreas que é fundamental o fator presença humana e, portanto, nós temos que saber viver e temos que nos adaptarmos. Obviamente temos que haver curas, tem que haver soluções, mas depois há outras soluções que tem que se procurar e mesmo aquela questão que falou-se bem, enfim, que acontece na Suécia,
que é como é que chama-se? A imunologia de grupo, não é? Também há outras soluções que cada pessoa tem os seus pensamentos e, obviamente, tem um grande impacto também. Na minha opinião, acho que Portugal teve uma fantástica resposta ao que aconteceu com a Covid, mais do que o próprio governo português, éramos nós próprios que já nos estávamos a confinar antes. Portanto, eu lembro-me que muitas pessoas já tinham estado em casa a trabalhar, muitas pessoas já tinham tirado os filhos das escolas, exatamente porque estavam a ver que a situação estava a piorar no resto do mundo, portanto aí também graças a Deus às comunicações, mas na verdade é que o próprio governo depois mais tarde veio a definir determinadas regras de condicionamento que nós propriamente já tínhamos implementado nós próprios. Agora um fator que é importante é começarmos outra vez a entrar no mercado de trabalho de uma forma claro que sim, mais evoluída, mas provavelmente mais tecnológica, muito mais tecnológica, isso não há dúvida. Eu acho que até eu, quando recebo muitos investidores internacionais, eu tenho a impressão que muitas delas que eram para vir ou que vinham, provavelmente vai ser entrar a conferência, portanto vai ser através dos meios de comunicação. Acho que há uma coisa fundamental que quem tocou muito nesse assunto também foi António Correia, com alguma razão, que é parte do cybercrime, ou seja, como é que nós conseguimos, de certa maneira, garantir-nos que a tecnologia que nós temos e os dados que nós temos nos nossos computadores não são violáveis, não é? Porque, na verdade, começa a haver um certo temor, mesmo quando eu estava a utilizar agora algumas plataformas, ao Pedro não utiliza esta plataforma porque esta plataforma já tem, enfim, um hacker qualquer que já consegue introduzir e põe imagens determinadas. Portanto, estamos aqui a ver um período de revolução nesse sentido, na qual enfim, o Alexandre percebe muito bem disso, eu não percebo nada, eu sou um mero utilizador e aprendi imenso neste confinamento, como eu acho que nunca tinha aprendido. E, obviamente, tenho uma assistente fabulosa que tem a Catarina, que me trata de tudo e faz tudo fantasticamente bem. Mas, quer dizer, eu acho que é uma questão de adaptabilidade e todos nós temos uma coisa que é importante, que é o fator humano, temos que nos encontrar. Eu acho que é tão saudável estar com pessoas, encontrarmos pessoas, ter reuniões numa mesa de reuniões também, no qual nós podemos, de certa maneira, discutir um documento. Não é que o mesmo não possa ser partilhado por internet ou por um meio de comunicação, que acho que é fantástico e vai continuar a ser, mas, obviamente, que há determinadas sinergias que temos e que sempre utilizamos e que queremos continuar a utilizar. Sim, mas a tecnologia, Pedro, a tecnologia ocupa lugar, tem que haver um aumento da literacia tecnológica, enfim, não damos por adquirido que toda a gente é utilizador hábil da tecnologia, porque não o somos. A tecnologia está a evoluir muito rapidamente e o que hoje é state of the art, amanhã é obsoleto, e também já vínhamos a falar nisso. E tal forma vínhamos a falar que nós próprios tínhamos mecanismos. Nós conseguimos hoje fazer um processo de recrutamento fio a pavio de maneira remota, recorrendo a tecnologia de entrevistas que são dinâmicas, em que há inteligência artificial já metida nesta aplicação que nós utilizamos, que elabora um relatório com conteúdo de vídeo também para darmos ao cliente, para que depois possa fazer a seleção dos candidatos também recorrendo a um próprio relatório vídeo, além da parte escrita do relatório vídeo. Isso já tínhamos e agora utilizamos. Mas acho que há uma coisa que é fundamental. Mas há uma coisa que é fundamental. Muitas vezes eu posso ter determinadas reuniões e posso ter determinadas reuniões através destas plataformas. Não há nada como uma reunião a nível pessoal. Tu, quando tens um candidato, se tu falas com o candidato, provavelmente há outra vontade, outra capacidade de análise. Eu acho que tem tudo os seus prós e os contras, como tudo na vida. Agora, eu lembro perfeitamente, né, enfim, não considero velho por assim dizer, e o Alexandre deve ter essa noção também, porque também não é nada velho, deve ser mais novo do que eu, se calhar. Mas pronto, mas eu lembro quando eu nasci, havia uma televisão e havia um canal, quer dizer, não havia na internet, havia o telefax, o fax apareceu mais tarde, era enfim, outros meios de comunicação, e eu acho que houve uma evolução fantástica. Muito bem, meus senhores, eu acho que já temos aqui algum tempo já passado, eu agradeço imenso a presença de todos, acho que tem sido um debate bastante interessante, porque todas as pessoas com quem eu tenho falado, temos falado muito com investidores, com outras, mas toda a gente quer saber o que é a vivência de cada estrutura e cada sociedade, ou seja, que tem um impacto realmente na sociedade, como é as vossas empresas, e queria agradecer imenso a vossa presença. Não sei se tem alguma questão entre vocês que queiram pôr, ou alguma outra, enfim, sugestão que queiram fazer, mas queria agradecer imenso a presença de todos neste webcast, e acho que foi bastante útil para todos nós, e sobretudo para mim também, que tive a ouvi-los a todos vocês. Foi um gosto. Obrigado a todos, super interessante. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nada, vá, um abraço. Até breve. Obrigado, até breve a todos. Um abraço.